Oi, eu sou o Coelho e agora aqui voltando aqui às atividades do canal, depois de muito tempo parado, né? A gente está voltando aqui com novos vídeos, né? E o tema que eu vou falar hoje é um tema que tem sido bastante discutido recentemente. Muita gente me pergunta coisas sobre isso, às vezes em rede social e tudo mais, pergunta minha opinião sobre isso e eu vou tentar passar um pouco aí da minha opinião e os motivos pelos quais eu tenho essas opiniões sobre esse tema, né? E o tema é o jejum intermitente, como vocês obviamente já devem ter visto pelo título do vídeo, né? Espero que vocês gostem do vídeo e fiquem até o final. Bom, para a gente falar de jejum intermitente, primeiro a gente tem que entender o que é, né, o jejum intermitente. O jejum intermitente, na realidade, ele é qualquer tipo de protocolo dietético que inclua um período de jejum, né, superior ao jejum, entre aspas, fisiológico, que seria aquele jejum do sono, né? Ou seja, você vai dormir, você fica ali 8, 9 horas dormindo e acorda e aí sim você vai poder comer, né? Então, qualquer protocolo alimentar que inclua um período de jejum, né, superior a esse jejum fisiológico, que digamos a gente pode estender ele até 12 horas, né? Daí para cima a gente já pode considerar um período de jejum mais prolongado, né? Existem alguns estudos que já consideram a partir de 14 horas um jejum mais prolongado, né? Enfim, a gente tem aí uma variabilidade muito grande do que é esse período de jejum, mas normalmente qualquer coisa acima aí de 14, 16 horas de jejum a gente já pode considerar jejum intermitente. Outra coisa importante, além da parte do jejum, é a parte do intermitente, né? O jejum ele deve ser interrompido, né, em intervalos que podem ser regulares ou não, né, para que a gente possa chamar essa dieta de jejum intermitente, tá? Só que não existe um jeito só de fazer jejum intermitente. Quem pesquisa a respeito do assunto provavelmente deve estar bastante familiarizado com um dos tipos de jejum intermitente que existem, que é o jejum intermitente com alimentação em tempo restrito, né? O que significa isso? Significa que em algumas horas do dia o indivíduo que está fazendo esse tipo de dieta vai ingerir todas as calorias do dia dentro daquela janela de ingestão. Podem ser 3 horas, podem ser 4 horas, podem ser 6 horas, né? Existem até 8 horas aí, pode ser considerado como uma janela de ingestão para alimentação de tempo restrito, né? Ou seja, você só come, só ingere nutrientes, só ingere calorias, proteínas, gorduras, carboidratos em um determinado horário do dia e passa o resto do dia em jejum. Tá? Esse método é um dos métodos mais comumente utilizados, né, principalmente para quem tem objetivo aí de alteração, manutenção de composição corporal e tal, principalmente para perda de gordura, que é o principal uso, né, do jejum intermitente, aí acaba sendo para perda de gordura, né? Esse é o jeito mais utilizado hoje em dia, tá? Principalmente pelo pessoal que pratica musculação, quem faz exercício e tal, acaba utilizando esse método, né? Só que existem mais 2 métodos que podem ser chamados de jejum intermitente. Um é o método mais antigo, digamos assim, que foi proposto há décadas, década de 50 aí foi proposto isso, até antes disso já se tem alguns relatos desse método, né? Que é simplesmente você não comer durante 1, 2 ou até 3 dias da semana, né? Logicamente não seguidos, tá? Então você escolheria lá, por exemplo, não comer na quinta-feira. Então você passaria 24 horas na quinta-feira sem comer, né? E só isso já em pessoas assim que têm alimentação normal, alimentação à vontade, né? Só isso já conseguiu resultado, né? Já desde há muito tempo a gente tem registro de resultado de perda de gordura, né? Simplesmente por ficar um dia inteiro sem comer. Obviamente, a pessoa no final da semana, no final de um período, ela vai ter ingerido menos calorias e consequentemente vai ter perdido a gordura equivalente, né, essas calorias que ela não ingeriu, né? Então, o simples fato de você ficar um período longo, um dia, por exemplo, sem comer, a gente já pode chamar de jejum intermitente, desde que isso seja feito de forma regular. Podem ser 2 dias na semana também. Outra forma de jejum intermitente, que é uma que tem muito estudo na literatura científica, é o jejum intermitente de
alimentação em dias alternados, ou seja, 24 horas de alimentação normal seguido de 24 horas de jejum. Nessas 24 horas de jejum, alguns autores autorizam, né, o indivíduo, né, que está fazendo a fazer uma pequena refeição que não ultrapasse 25% das calorias que ela normalmente ingere nos dias de alimentação. Né? Então, seria uma pequena refeição durante 24 horas e depois alimentação normal. Mais 24 horas de jejum, mais 24 horas de alimentação normal e assim por diante sucessivamente. Né? E esse é o método de jejum intermitente, um dos mais estudados assim, na literatura, fora a alimentação em tempo restrito, especificamente do período de Ramadã de muçulmanos, né? Que o muçulmano ele tem o período do Ramadã, onde ele não pode se alimentar, né, durante o período longo do dia, chegando aí a 16 horas de jejum, né, nesse período, né, o que se assemelha bastante à alimentação de tempo restrito. Né? Como o jejum intermitente ele é composto de duas fases, uma fase de alimentação e uma fase de jejum, nós temos que entender o que acontece nessas duas fases e por que isso seria melhor do que simplesmente fazer uma dieta regular, uma dieta clássica. Existe aquele costume, né? É quase um costume que é muitas vezes colocado como regra, né? Que deve se alimentar de 3 em 3 horas para que você possa acelerar seu metabolismo e assim você vai emagrecer mais rápido. Então você não pode ficar períodos longos sem se alimentar. E o jejum intermitente ele vai totalmente contra isso. Mas, né, o que está certo? Né? A realidade é que essas 3 em 3 horas é uma coisa que vai muito contra o próprio ciclo circadiano, uma coisa que vai muito contra a própria normalidade da alimentação. Né? Então, isso daí é um protocolo relativamente artificial e que tem pouca relevância na efetividade de uma dieta. Né? Então, você comer de 3 em 3 horas, ou tomar café da manhã, almoçar, tomar um lanche à tarde, jantar e fazer um pós-treino, por exemplo, dá na mesma. Né? Mesmo que você passe 4, 5 horas sem comer. Né? Não é porque você ficou 4 horas ao invés de 3 sem comer que você vai ter algum tipo de problema. Tá? Então, isso aí é uma coisa que a gente já sabe que não é uma coisa tão a ferro e fogo, obviamente. Né? Mas existem dois tipos de dieta. Uma que não tem período de jejum longo e as que tem período de jejum longo. Né? E aí se inclui o jejum intermitente nesse jogo. Né? E o jejum intermitente, a gente tem que entender o que acontece na fase de jejum primeiro, para aí sim a gente conseguir entender o que acontece na fase de realimentação ou de refeed. A fase de jejum ela é muito particular e os motivos pelos quais o jejum intermitente é justificado, né, é justamente pelas adaptações que o metabolismo sofre durante o período de jejum. Né? Então, por exemplo, nós temos algumas mudanças que são principais, né, que seria, por exemplo, a redução da insulina. Né? Quando a gente se alimenta, a glicose se eleva, com isso leva a uma elevação de insulina, né, para poder mobilizar essa glicose. A partir do momento que essa glicose foi mobilizada para os tecidos, a insulina cai. E se a gente não ingere alimentos, se a gente fica em jejum, essa insulina permanece bastante baixa. Né? E essa diminuição da insulina ela vai diminuir também o transporte de alimento para o tecido adiposo, porque o tecido adiposo ele precisa da insulina para que leve glicose para dentro do adipócito, para que possa haver a síntese de triglicerídeos, a síntese de lipídios, né, a síntese de gordura dentro da célula adiposa. Né? Se eu tenho pouca insulina, a minha célula adiposa vai ficar com menos energia, eu vou ter menos acúmulo de gordura. Então, isso vai facilitar também a queima de gordura, certo? Outra coisa que aumenta durante o jejum é a hidrólise dos lipídios dentro do adipócito, ou seja, a quebra do triglicerídeo em ácido graxo livre e glicerol. Né? Tanto é que o período de jejum a gente tem um aumento da concentração de glicerol na corrente sanguínea, juntamente com um aumento da concentração de ácido graxo livre. Né? E esse ácido graxo livre vai ser utilizado pelos tecidos do organismo como fonte de energia, sendo que o tecido muscular é o mais eficiente em transformar esse ácido graxo livre em energia. E a oxidação do ácido graxo livre também aumenta no tecido muscular durante o período de jejum. Então a gente tem uma oxidação verdadeira da gordura, então com isso a gente realmente aumenta a quebra de gordura durante o período de jejum. Isso daí é uma coisa, um fato que não tem como ser contestado, realmente acontece durante o período de jejum. Outro fator que acontece durante o período de jejum é também uma alteração
metabólica que é muito, como que eu posso dizer, ela é muito abordada, né, por quem defende o jejum intermitente de forma cânone, assim, né, o que realmente tem muita gente, impressionantemente, que defende o jejum intermitente de uma forma extremamente radical, né. Quem defende fala muito da elevação da GH-relina e do hormônio de crescimento. A GH-relina, o que é? Ela é o hormônio da fome, né? Então, quando a gente está em jejum, a gente tem liberação de GH-relina e, em grande parte, né, essa liberação de GH-relina acontece para que nós tenhamos fome e comamos, certo? Então, tem GH-relina, fico com fome, vou lá e como. É um mecanismo natural, né? A natureza nos faz fazer isso. E a GH-relina, como o próprio nome diz, GH-relina, né? Ela é um dos fatores que vai estimular a liberação do hormônio do crescimento. Para que a gente tem isso, né? Quando a gente está com fome, quando a gente está em jejum, o nosso organismo vai começar a tentar tirar energia de tudo que ele puder para poder se manter, né? O organismo está constantemente gastando energia e ele vai começar a tirar das reservas. Ele vai tirar das reservas de gordura, mas ele também pode começar a quebrar proteína, né? E o GH ele entra justamente nisso. Ele vai priorizar a queima de gordura e inibir a quebra de proteína. Ou seja, os tecidos mais nobres, digamos assim, proteicos, né, vão permanecer. Então, por exemplo, sistema imune, musculatura, vai ser preservada pelo GH, enquanto que a gordura das reservas de gordura vai ser quebrada e vai ser utilizada como fonte de energia. Isso acontece realmente no jejum, a gente tem um aumento realmente. Só que em relação a isso, a gente tem um viés nessa informação, né, que nós podemos, aí muitas vezes, se a gente olhar só para isso, a gente não está vendo a cena toda, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma liberação maior de GH-relina e que a gente tem um aumento de GH e um aumento de IGF-1, que é a consequência, né? Esse aumento, primeiro, que ele é muito pequeno. Obviamente, isso daí não vai fazer diferença do ponto de vista como se fosse, sei lá, como se você estivesse usando o GH exógeno. Jamais, jamais. Tem muita gente que vê, né, essa informação e já imagina que você vai ter um resultado desse tipo. E não é, isso é uma ilusão. E isso aí, se a pessoa for acreditando nisso, ela vai se frustrar, obviamente, né? Esse aumento de GH e IGF-1, primeiro, ele é muito pequeno, né, como eu falei. E outra questão, né? Acompanhado desse aumento do IGF-1, nós temos uma diminuição da via do mTOR, certo? Que é, como nós sabemos, né, a via do mTOR, ela também é uma via anabólica, ela também é uma via anticatabólica, ela também é uma via de priorização de síntese proteica. Então, de um lado, eu tenho um aumento do IGF-1 e do GH, do outro lado, eu tenho uma redução do mTOR, né? Então, enquanto um mecanismo fica mais ativo, o outro fica menos ativo. O que acaba neutralizando, um acaba neutralizando o outro, tá? E a gente vai ver isso como uma tônica dentro do jejum intermitente. Muitas coisas que acontecem em jejum que são positivas acabam sendo compensadas, né, ou no período de refeed ou dentro do próprio jejum. O organismo tem mecanismos para tentar manter a homeostase. Uma questão que é muito levantada em relação ao jejum intermitente é o aumento da sensibilidade à insulina, né? Ficar períodos em jejum com insulina baixa realmente vai sensibilizar as células à insulina, né? Para o tecido muscular, por exemplo, isso é excelente porque quando você se alimentar, você vai ter uma entrada muito grande de energia dentro desse tecido, né? O que vai promover aí, facilitar, né, a promoção de síntese proteica e hipertrofia, que é o que o praticante de musculação, né, e quem está utilizando a dieta para fins de composição corporal quer. Então isso realmente é bem interessante. Só que existe um erro de conceito quando se diz que o jejum intermitente aumenta a sensibilidade à insulina. Quando você analisa os estudos, o que você tem? Você tem uma grande quantidade de estudos que realmente demonstram isso. Isso é verdade, isso não é mentira. O jejum intermitente aumenta a sensibilidade à insulina. Só que uma coisa que esses estudos não faz, existem estudos que fazem, e eles estão linkados aqui na descrição, vocês podem ir lá e abrir e olhar, é comparar o efeito do jejum intermitente com uma dieta de restrição calórica comum. Ou seja, a pessoa se alimentando de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas, ou tomando café da manhã e jantando sem grandes períodos de jejum, mas ingerindo menos calorias. Quando a gente compara o efeito do jejum intermitente, seja por ingestão em tempo restrito ou em dias alternados, né, com 24 horas de jejum, a gente encontra o quê?
que existe uma melhora na sensibilidade à insulina. Mas essa melhora à sensibilidade à insulina não é diferente de pessoas que estão fazendo dieta com restrição calórica sem jejum, certo? Então, o jejum, ele funciona, mas a restrição calórica também, né? É aquilo que eu sempre falo, o jejum intermitente é muito bom, ele é tão bom que ele é bom igual uma dieta de restrição calórica. Na maioria dos aspectos, isso daí é verdade. Isso se repete para metabolismo de glicose, ou seja, o transporte de glicose, a atividade da glicose, a utilização da energia da glicose, o metabolismo de lipídios, a quebra de lipídios e a síntese de lipídios, né, no tecido adiposo. Isso também acontece igual, ou seja, uma dieta restritiva vai causar os mesmos efeitos de uma dieta de jejum intermitente, certo? Em relação ao metabolismo proteico, é aquilo que eu disse, né? A gente tem aumento do IGF-1 e do GH, que aumenta a síntese proteica e diminui a degradação proteica, mas a gente tem uma redução do mTOR que acaba diminuindo a síntese proteica e uma coisa compensa a outra, né? Um fator a respeito do metabolismo, que isso daí realmente é particular do jejum intermitente, mais do que numa dieta de restrição calórica comum, né, é a produção de corpos cetônicos, né? E realmente no jejum intermitente a gente tem mais corpos cetônicos. Mas a gente sabe muito bem que jejum intermitente não é o único jeito da gente elevar corpo cetônico, né? A grande vantagem do corpo cetônico, no caso, é proteção neural, né? Porque os corpos cetônicos eles têm um efeito protetivo a neurônios, principalmente a fatores de inflamação e doenças, por exemplo, como Alzheimer e tal, podem ser prevenidas, né, com protocolos que elevem os corpos cetônicos. Mas jejum intermitente não é o único jeito de fazer isso. Uma dieta de baixo carbo também vai ter uma produção de corpos cetônicos um pouco maior, né, e também vai ter o mesmo efeito, né? Então você não precisa do jejum intermitente para isso, apesar dele realmente fazer isso, ok? E aí a gente entra num ponto que é a grande problemática, na minha opinião, em relação ao jejum intermitente, tá ok? Que é a parte hormonal. Bom, primeiro, aquilo que não tem problema. Testosterona. Existem pessoas, gente que defende o jejum intermitente que diz que o jejum intermitente pode aumentar a produção de testosterona. Não, isso não é verdade. Períodos longos de jejum diminuem a expressão de LH, o que obviamente vai diminuir o estímulo para a produção de testosterona, e realmente durante o jejum, né, você tem uma diminuição na produção de testosterona. Só que essa produção ela é recuperada durante o período de refeed, tá? Então, pelo menos em protocolos de jejum de até 24 horas, né, se não passar disso, pelo menos isso aí é o que a gente já tem bastante conhecimento a respeito, né, você não vai ter uma diminuição da testosterona, mas aumento também não vai ter, tá? Então você não vai ter aumento nem diminuição da testosterona. Testosterona, ok. A prolactina, existe uma leve tendência de aumento, tá ok? Na prolactina. O cortisol, existe uma leve tendência de aumento no cortisol, mas isso não é significativo. No caso da prolactina, alguns estudos mostram um aumento significativo. Um outro hormônio que se altera em relação ao jejum intermitente é a melatonina, tá? Que é aquele hormônio extremamente importante, é um neurohormônio que vai ajudar na parte do sono, tá? De controle do sono. Mas a melatonina, ela na verdade, ela não diminui, ela só demora mais para se elevar quando a pessoa está em protocolo de jejum intermitente. Então, isso é muito fácil de ser corrigido, a pessoa pode ingerir a própria melatonina tal, e corrigir esse problema se ela estiver tendo problema de insônia, né? Então, se ela não estiver tendo problema nenhum, se ela estiver dormindo bem e tudo mais com o jejum intermitente, também isso aí não vai ter problema nenhum, tá ok? É só que esse é um dos fatores que pode levar a problemas aí, até mesmo de adesão à dieta, né? A pessoa, né, tá com insônia e tal, aí ela quer parar a dieta porque está desconfortável. Bom, mas aí nós chegamos no ponto que é o ponto nevrálgico, né? Que é tireoide, tá? O jejum, ele inibe a produção de hormônios da tireoide. Isso é meio óbvio. A gente está em jejum, o organismo precisa poupar energia, então ele diminui a produção de TSH, com isso diminui a produção de T4, T3, e aí a gente tem uma diminuição da atividade da tireoide, e com isso diminui um pouco o metabolismo para poder gastar menos energia, já que você não está comendo. Essa atividade de tireoide, ela é recuperada durante o refeed. Então, quando você está em jejum, diminui a atividade da tireoide. Inclusive, a temperatura corporal pode chegar a cair um pouquinho com isso, ou seja, diminui o gasto energético. Tá? Então, para quem está com o objetivo de perder gordura, nessa fase isso não é legal. Só que no período de refeed, você tem uma compensação disso, né? Beleza, então daí tudo bem. Ficou a mesma coisa lá de antes. No jejum você perde um pouco menos de gordura durante o jejum ali, porque, né, o metabolismo deu uma diminuída, né, se você for fazer o cálculo global, né, você vai ter ali uma atividade
um pouquinho menor por causa de menos hormônio da tireoide, beleza, mas você está em jejum, então você não tem nutriente, o organismo acaba sendo obrigado a queimar gordura, compensou, beleza, ok, beleza, tudo bem, desde que o período de jejum não seja estendido além do limite. E é aí que cai uma crítica que eu tenho a fazer a respeito do jejum intermitente, que é uma questão social, uma questão até de rede social, um problema de rede social, né, em que muitos fóruns e muitos grupos de jejum intermitente viraram um circo meio estranho, onde nego fica disputando quanto mais tempo o outro conseguiu ficar sem comer, certo? E aí a gente entra naquilo que eu chamo de, a gente abandona o jejum intermitente e vira a dieta do fakir, né? Você larga a dieta do guerreiro e vai para a dieta do fakir, que é aquela dieta de você ficar o máximo de tempo que você conseguir sem comer. E isso é extremamente prejudicial para o metabolismo. Por quê? Explico. Jejuns muito prolongados, jejuns acima de 48 horas, acima de 60 horas, né? E a gente tem bastante documentação científica a respeito disso, também linkado na descrição, tá? Períodos mais longos vão inibir uma enzima, que é uma enzima extremamente importante para o metabolismo dos hormônios da tireoide, que é a enzima que converte o hormônio T4 em T3, ou seja, que tira o iodo do hormônio T4 para ele virar T3, né? E essa enzima, né, nós temos dois tipos principais, nós temos três tipos principais, a D1, D2 e D3, né? Mas pelo menos duas delas são altamente afetadas pelo tempo de jejum. Até 24 horas de jejum, tá? Até 24 horas de jejum, né, nós sempre vamos ter uma diminuição das duas enzimas. A D1, que é hepática, e a D2 fica principalmente no tecido muscular. Tá? As duas vão diminuir durante o período de jejum. Só que se você interrompe esse jejum, ou seja, se você faz o jejum intermitente em menos de 24 horas, ou dentro de 24 horas, até 24 horas, você tem uma recuperação total da atividade dessa enzima. Então você tem uma elevação rápida, né, extremamente rápida, em poucas horas, né, você vai estar com o T3 ativo de novo e atividade de hormônio de tireoide normal, e o TSH, a partir do momento que você se alimentou, o TSH volta a ser produzido normalmente, tem liberação de mais T4, e se tem enzima D1 e D2, você vai estar convertendo T4 em T3 e vai estar acelerando o metabolismo, né? Então é muito rápido a recuperação. No período de refeed você recupera plenamente a atividade de hormônios da tireoide, e com isso você mantém o metabolismo acelerado mesmo fazendo o jejum. Ok, perfeito. Só que o jejum que ultrapassa 60 horas ou 48 horas, depende do estudo, né? Jejuns que passam muito de 2 dias, de 48 horas, ou como a gente vê muito relato, 72 horas, né, de jejum. Esse tipo de jejum, ele faz com que as enzimas, tanto a D1 quanto a D2, não voltem à atividade, né? E aí você não vai ter recuperação da atividade de conversão de T4 em T3, e o T4, se ele não é convertido em T3 no tecido, né, ele não faz o processo de acelerar metabolismo, de, né, induzir queima de gordura, como os hormônios da tireoide normalmente fazem, né? Então ele nunca mais volta? Não, óbvio que a atividade dessa enzima volta, só que ela demora muito mais, né? E uma das coisas está relacionada à leptina, né? Porque a leptina ela é o hormônio da saciedade. Então quando a gente come e fica satisfeito, a gente libera a leptina. E a leptina é um dos hormônios, né, que vão reativar principalmente a enzima D1, né? A enzima D1 hepática, ela vai ser reativada pela leptina. Então, se eu ficar 24 horas em jejum e der uma carga de leptina no meu corpo, ou seja, comer e ficar cheio de leptina, a minha D1 vai voltar a funcionar, meu hormônio da tireoide vai estar funcionando. Só que se eu esperar 48 horas para fazer essa recarga de alimento, essa recarga de leptina, digamos assim, a D1 vai continuar inativa por mais tempo. Ou seja, se eu fizer um jejum de 20 horas e fizer um refeed de 4 horas, nessas 4 horas eu tive, mais que tempo suficiente para recuperar a atividade de hormônio de tireoide, minha tireoide está funcionando, está tudo bem, liberação de TSH volta tudo ao normal, então fica tudo bem. Agora, se eu fizer 60 horas de jejum,
por exemplo, e fizer um refeed com 3 castanhas, igual muita gente faz, né? Tipo, até é anedótico isso, né? O cara que fica lá 3 dias sem comer e depois faz refeed com 5 castanhas do Pará, sabe? Esse tipo de comportamento vai fazer com que não retorne a atividade de hormônio da tireoide. E se o hormônio da tireoide está em hipoatividade, o organismo está em hipoatividade. Então a gente vai começar a travar o organismo, ele começa a entrar em modo de proteção pela falta de alimento, e aí ele para de queimar a gordura, ele para de ter o efeito interessante que a gente queria que ele tivesse, né, ali com o jejum intermitente. E aí a pessoa vai emagrecer? Vai emagrecer, mas ela vai emagrecer porque ela está em desnutrição, né, e não porque ela está fazendo o melhor uso do metabolismo dela e não porque ela está fazendo a estratégia mais inteligente, né. Aqui a gente não tá para fazer uma coisa que funciona meia boca, né. Se você está estudando, se você está correndo atrás de informação, é para fazer o que for mais eficiente. Só para finalizar, para não ficar um vídeo longo demais, para quem que o jejum intermitente é bom na minha opinião? E qual que é a minha opinião sobre o jejum intermitente? Bom, a minha opinião é que o jejum intermitente essencialmente não é melhor nem pior do que uma dieta de restrição alimentar comum, de restrição calórica comum. Existem alguns pontos do jejum intermitente que são bons para algumas pessoas, tá? Eu já vou falar sobre isso, mas de modo geral, né, o jejum intermitente ele é muito bom. Ele é tão bom quanto uma boa dieta de restrição calórica, tá? Para perda de gordura, isso aí eu tô falando para perda de gordura, e para perda de gordura com mínimo de perda de massa magra ou até com ganho de massa magra concomitante. Existem pessoas que se beneficiam muito do jejum intermitente. E na minha opinião são 3 tipos de pessoas basicamente. Pessoas que não têm tempo de fazer uma alimentação adequada, que não tem tempo ou não tem meios, né, para se alimentar de forma adequada em intervalos regulares. Então, por exemplo, se uma pessoa que trabalha e não tem como levar comida de casa e ela não tem um lugar onde ela possa comer os alimentos que vão prover os nutrientes que ela precisa, talvez seja melhor essa pessoa ficar em jejum e comer tudo que ela tem que comer no dia em casa, onde ela controla o que ela vai estar ingerindo, certo? Então, é melhor você fazer o jejum intermitente, é melhor você comer uma comida bem certinha durante 3 horas do dia só, do que você almoçar uma coxinha, você entendeu? Isso daí não vai contribuir em nada para a sua alimentação, sendo que se você ficar o dia todo sem comer e comer certinho durante 3, 4 horas, ótimo, você vai ter bons resultados, né? Outro tipo de pessoa que também se beneficia bastante do jejum intermitente é quem não faz ou não tem como fazer controle dos alimentos que ingere e daquilo que ela come, certo? Então, seja a pessoa, por ela ter muita dificuldade de seguir dieta, por ela, sei lá, ficar de saco cheio de pesar comida, de tentar escolher alimento, sabe? A pessoa que não tá ligando muito, o jejum intermitente acaba meio que forçando ela a ingerir menos calorias e ingerir menos porcaria, só ela tem um pouquinho de noção. Ela, digamos assim, se ela só come por 3 horas do dia, né, ela só tem 3 horas para errar. Né? Então é aquela coisa, se você vai comer igual um porco, é melhor você comer igual um porco 3 horas do dia e passar 21 horas sem comer do que você comer igual um porco o dia inteiro. Então é óbvio que você vai ter mais resultado com o jejum intermitente. Outro caso que é muito semelhante a isso seria, por exemplo, estudante que é dependente dos pais ou que é a mãe que faz a comida dele e ele não tem como mudar o que ele vai comer, ele come o que está em casa, né? Se tem arroz com bife, ele vai comer arroz com bife. Se tem lasanha, ele vai comer lasanha na terça-feira, sabe? Então, ele não tem como dividir ou separar o que vai ser a dieta dele. Ele não tem controle sobre a dieta dele, né? Então, uma coisa que ele pode fazer é controlar quando ele come. Né? Então ele deixa de se alimentar durante o dia todo e ingere o que tiver, tá? Lógico, desde que tenha um mínimo de alimento ali adequado, né? Ele ingere o que tiver e tenta acertar ali durante aquele período curto de tempo. Mesma coisa, vai ser mais difícil ele errar se ele só manipular a alimentação durante 3 horas, ele vai ter uma janela menor ali para comer muito errado, que vai comprometer os resultados dele. E o outro grupo de pessoas são pessoas que realmente têm resistência à insulina, que têm diabetes tipo 2, ou pessoas obesas realmente, né? E aí essas pessoas, o jejum intermitente ele pode ser uma ferramenta interessante para poder tentar recuperar essa sensibilidade à insulina. E nesse caso, principalmente a pessoa obesa, ela pode ainda associar o jejum intermitente, né,
há uma dieta de restrição calórica. Não que a pessoa que não seja obesa não possa fazer isso, é claro que ela pode fazer isso, né? Mas assim, a pessoa obesa vai ter mais resultado ainda. Outro jeito que a gente pode utilizar o jejum intermitente é naquela pessoa que simplesmente a dieta dela estagnou. Ela já baixou todas as calorias que ela podia baixar, ela já está comendo igual um passarinho ali e não está dando resultado. Então, a utilização, uma readequação dessa dieta e fazer o jejum intermitente pode ser um choque interessante para o organismo e trazer de volta aquela capacidade, né, de queimar gordura e de eliminar ali a gordura que ela precisa eliminar. Pouco desse vídeo, ou bastante desse vídeo, assim, são informações que muitas vezes não são passadas de modo transparente e muitas vezes são passadas de forma um pouco fanática por quem é adepto do jejum intermitente. Eu tenho reparado um efeito manada muito forte dentro do jejum intermitente e tenho reparado também uma coisa que eu não gosto muito, que é um comportamento quase dogmático em relação ao jejum intermitente. Isso acontece com várias técnicas que são novas. Isso já aconteceu com dieta cetogênica, dieta Atkins, era quase uma religião o pessoal que fazia aquilo. Dieta paleo também é muito essa religião da dieta paleo, né? Que é uma dieta muito legal, eu gosto muito, eu acho muito legal o conceito, mas acaba virando uma religião e vai perdendo um pouco a razão. O motivo de eu fazer esse vídeo é justamente para tentar trazer essas informações que são informações mais palpáveis e mais concretas sobre o tema, certo? Se você não gostou, se você acha que eu estou desrespeitando o jejum intermitente, muito provavelmente você está dentro desse mindset aí de perder um pouco a racionalidade quanto ao jejum intermitente. Dá 2 passinhos para trás, volta 2 casas, dá uma revisada, lê os artigos que eu coloquei aqui, tira a conclusão por si mesmo e toma a sua decisão por si mesmo, sem estar sendo tão influenciado aí por um grupo ou por por esse incentivo social de que, pô, cara, isso aí ficou 70 horas sem comer, parabéns, porque senão, como eu falei, ao invés de você estar fazendo dieta do guerreiro ou tá parecendo um guerreiro espartano, você vai acabar parecendo um faquir indiano, né? E eu acho que esse não é o objetivo de ninguém aqui, né? Então, não vamos deixar o jejum intermitente virar a dieta do faquir, tá ok? É isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se o vídeo não estava tão 100%, eu tô meio enferrujado aí pra gravação, né? Eu tive que gravar 2 vezes esse vídeo porque eu não gostei da primeira vez, e espero que tenha melhorado um pouco. E eu espero que vocês estejam gostando aí do retorno do canal. Vamos ver se a gente consegue fazer uma temporada de vídeos. Eu já tenho mais vídeos roteirizados, preparados para gravação, e eu pretendo fazer isso com bem mais frequência e a gente levar aí uma nova temporada de vídeos pro canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem like, porque isso ajuda muito a projetar o vídeo no YouTube. A plataforma do YouTube, ela penaliza muito o produtor de conteúdo, então se vocês derem like, vocês vão estar me ajudando muito. Se vocês puderem, nossa, por favor, compartilhem esse vídeo no Facebook, né? Isso ajuda demais também a dar visibilidade. Compartilhe o link do YouTube no Facebook, né? Dá para clicar no botão aqui na descrição, ali tem o botãozinho do Facebook, já clica ali, já faz o compartilhamento. Isso ajuda demais o meu vídeo, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, né? Coloca aqui nos comentários. Se vocês tiverem algum artigo diferente sobre esse assunto, fala, olha, não, eu vi isso daqui que contradiz o que você disse, então me mostra isso. Eu estou totalmente aberto a essas dúvidas. Eu vou fazer vídeo de perguntas e respostas, também vou fazer vídeo abordando críticas ou coisas do gênero, tá ok? Agradeço todo mundo que ficou até aqui, terminando de assistir os meus recados, e até o próximo vídeo.